E se Jesus escrevesse uma carta para a sua igreja hoje? O que ele diria? Elogiaria? Corrigiria? Advertiria? No capítulo 2 do Apocalipse, Jesus faz exatamente isso. 7 cartas, 7 igrejas. Mensagens que atravessaram 2000 anos e ainda falam diretamente ao nosso coração. Hoje vamos explorar as primeiras 4 cartas e descobrir o que Jesus está dizendo para você. João está em Pátmos. Jesus acabou de aparecer glorificado diante dele. E agora, o Senhor dá uma ordem específica. Escreva às 7 igrejas. Não são cartas genéricas. Jesus conhece cada igreja intimamente. Ele vê suas lutas, seus triunfos, seus pecados escondidos. Ele caminha entre os castiçais. Nada escapa aos seus olhos de fogo. Vamos à primeira carta. Éfeso, a metrópole. Uma das maiores cidades do Império Romano, centro comercial, intelectual, religioso. E ali estava uma igreja impressionante. Jesus começa com elogios. Eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Essa igreja era incansável. Trabalhavam duro, não toleravam falsos ensinos, testavam quem dizia ser apóstolo, eram vigilantes, perseverantes, ortodoxos. De fora, tudo parecia perfeito. Mas então, Jesus diz algo devastador. Todavia, tenho uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. Pare. Pense nisso. Uma igreja que faz tudo certo teologicamente, que trabalha sem parar, que defende a verdade, mas perdeu o amor por Jesus. Como isso acontece? Aos poucos. O ministério vira rotina, a devoção vira dever, o relacionamento vira religião. Você ainda serve a Jesus, mas não o ama como antes. Jesus não aceita isso. Ele diz: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, trabalhe como fazia no início, caso contrário, eu tirarei o seu castiçal do lugar. Isso é sério. Você pode ter a doutrina correta, o trabalho perfeito, mas se não tem amor, você perdeu o essencial. A promessa para quem vencer? Comerá do fruto da árvore da vida no paraíso de Deus. Pergunta para você. Seu relacionamento com Jesus ainda tem a mesma paixão do início? Ou virou apenas ativismo religioso? Segunda carta. Esmirna. Uma cidade rica, mas a igreja era pobre. Perseguida, caluniada, sofrida. E aqui está algo poderoso. Jesus não dá nenhuma crítica a Esmirna. Nenhuma! É uma das 2 igrejas sem repreensão. Ele se apresenta como aquele que esteve morto e depois voltou à vida. Por quê? Porque eles estão enfrentando a ameaça de morte. Jesus diz: eu sei quanto você sofre pelo Senhor e sei tudo a respeito da sua pobreza, mas você tem riquezas. Pense nisso. Aos olhos do mundo, pobres, rejeitados, perseguidos. Aos olhos de Jesus, ricos. Mas vem a advertência mais difícil. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão. Vocês serão perseguidos durante 10 dias. Jesus não promete tirar o sofrimento. Ele promete estar com eles no sofrimento. E então a ordem: mostre-se fiel até mesmo quando estiver enfrentando a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Fiel até a morte. Não até ficar difícil, não até ficar inconveniente, até a morte. A promessa? Aquele que for vitorioso não sofrerá a segunda morte. Eles podem perder a vida física, mas ganharão a vida eterna. A morte física é temporária. A segunda morte, a separação eterna de Deus, essa nunca os tocará. Pergunta para você. Você está disposto a ser fiel a Jesus, mesmo quando custa algo? Mesmo quando dói? Ou sua fé só funciona quando é confortável? Terceira carta. Pérgamo. E aqui as coisas ficam sombrias.
Jesus se apresenta como aquele que empunha a achada espada de dois gumes, a palavra de Deus que julga, que discerne, que separa verdade de mentira. E ele começa reconhecendo: eu sei que você mora na cidade onde está o trono de Satanás. Pérgamo era o centro do culto ao imperador. Tinha um altar gigantesco a Zeus. Era a capital religiosa do paganismo, a sede de Satanás na região. Mas ainda assim, eles permaneceram fiéis. Mesmo quando Antipas, uma testemunha fiel, foi morto ali. Eles não negaram Jesus, mas tem um porém, um grande porém. Todavia, eu tenho algumas coisas contra você. Você tolera no seu meio alguns que seguem os ensinos de Balaão. Quem era Balaão? Um profeta que ensinou o povo de Deus a pecar, a se envolver em imoralidade sexual, a participar de festas idolátricas, a misturar a adoração a Deus com práticas pagãs. E havia pessoas na igreja de Pérgamo fazendo exatamente isso, dizendo: podemos participar das festas pagãs, não tem problema, podemos comprometer um pouquinho, liberdade cristã, né? Não! Jesus diz: mude a sua mente e a sua atitude, caso contrário, eu virei subitamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Esse é o perigo do comprometimento. Não é abandonar a fé de uma vez, é ir cedendo aos poucos. Aqui um pouquinho, ali outro pouquinho, até que não há mais diferença entre você e o mundo. A promessa para quem vencer: comerá do maná escondido e receberá uma pedra branca com um nome novo, que ninguém mais conhece. O maná escondido, alimento espiritual verdadeiro. A pedra branca, um símbolo de absolvição, de vitória. Um nome novo, uma identidade transformada. Pergunta para você: onde você tem transigido? Onde sua vida cristã está se misturando com o mundo? Jesus está te chamando de volta à santidade, não para o meio termo. Quarta carta. Tiatira. A menor das 7 cidades, mas a carta mais longa. Jesus se apresenta como o Filho de Deus, cujos olhos penetram como labaredas de fogo, cujos pés brilham como bronze reluzente. Olhos de fogo. Ele vê tudo. Pés de bronze. Ele julga com justiça. E ele começa com elogios incríveis. Eu estou ciente de todas as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua paciência, e observo o seu constante progresso. Essa igreja estava crescendo, fazendo mais agora do que no princípio, o oposto de Éfeso. Mas então, a bomba cai. Todavia, tenho contra você o seguinte: você está permitindo que Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, instigue os meus servos a praticar a imoralidade sexual e a comer carne sacrificada aos ídolos. Jezabel! O nome evoca uma das mulheres mais perversas do Antigo Testamento, a rainha que matou os profetas de Deus, que seduziu Israel à idolatria. E agora há uma Jezabel em Tiatira, uma falsa profetisa, ensinando que imoralidade sexual não é problema, que participar de rituais pagãos é aceitável, seduzindo os servos de Deus. E a igreja tolerava. Precisamos ser amorosos, não podemos julgar, ela tem liberdade de expressar sua opinião. Jesus não concorda. Ele deu tempo para ela se arrepender. Ela recusou e agora vem o juízo severo. Eu a prostrarei doente numa cama, em tremenda aflição, juntamente com todos os seus seguidores imorais, a menos que se arrependam. E eu ferirei de morte os filhos dela. Isso é duro, mas mostra que Jesus leva o pecado a sério, especialmente quando líderes religiosos seduzem o povo de Deus ao erro. Mas há esperança para os que não seguiram esse ensino. Jesus diz: segurem com firmeza o que vocês têm, até que eu venha. A promessa para os vencedores? Darei autoridade sobre as nações, ele as governará com vara de ferro, e eu darei a vocês a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Jesus. A maior recompensa não é poder nem autoridade, é Jesus mesmo. Pergunta para você: onde você tem transigido? Onde sua vida cristã está se misturando com o mundo? Jesus está te chamando para a santidade, não para o meio termo. 4 igrejas, 4 mensagens, e todas têm algo em comum: que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito
está dizendo às igrejas. Essas mensagens não são apenas história antiga. São mensagens de Jesus para você hoje. Talvez você seja como Éfeso, trabalhando muito, mas perdendo o primeiro amor. Jesus te chama, volte. Talvez você seja como Esmirna, sofrendo, perseguido, mas fiel. Jesus te diz, persevere, a coroa da vida está esperando. Talvez você seja como Pérgamo, comprometendo aqui, ali. Jesus te ordena, arrependa-se, volte para a santidade. Talvez você seja como Tiatira, tolerando o que não deveria tolerar. Jesus te alerta, purifique-se, rejeite o falso ensino. Qual dessas igrejas mais se parece com você hoje? Seja honesto, Jesus já sabe a resposta. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. No próximo vídeo aqui no E-Palavra, vamos